Bom, camaradas, eu acabo de soltar um vídeo que eu gravei agora à tarde, no início da tarde, para vocês, falando, né, dessa direitos já, né, como uma reorganização da esquerda, como uma reedição da esquerda para o Diretas Já, onde se reuniu não só a esquerda, mas setores democráticos de vários campos, né, dos dois campos principais, mas também unificaram-se ali campos nacionalistas e campos trabalhistas. Né? E até esqueci de falar que, porra, não foi gente do PSOL lá, mas tinha gente do PT, o Suplicy estava por ali, tinha uma galera ali. E vamos ver se a coisa pega caldo, né? Bom, enfim, vê o vídeo lá, o vídeo anterior do dia de hoje. Agora, o que eu queria falar, para não fazer um vídeo falando de vários temas, né? Às vezes eu faço isso, às vezes não. Eu dei uma olhada também na entrevista do Glenn Greenwald para o Roda Viva, né? E me lembrou, sabe o que me lembrou um pouco assim? Me lembrou aquela entrevista da época dos candidatos à presidência da República, a própria entrevista com a Manuela Dávila, né? Você sabe que o Roda Viva, ele já foi um programa fantástico, né? Matina Suzuki no comando, Heródoto Barbeiro, como é o nome? O Marcum, Paulo Marcum. Nessa época, o jornalismo do Roda Viva era um pouco mais sério, a meu ver. Depois houve alguma coisa que eu não sei explicar exatamente o que, mas deve ter a ver com o Mendonça. Quando o Mendonça virou presidente da Fundação Padre Anchieta, em um desses governos tucanos, e foi quando coincide inclusive com a época em que a Rede Cultura, a TV Cultura, começa a receber, ela é uma TV pública e ela não tinha, por lei, ela não podia receber anúncios. Do nada ela começa a receber propagandas, depois que uma lei passa, e começa a haver uma certa ingerência, inclusive, no material, né? Nas pessoas a serem entrevistadas, na banca de jornalistas convidados para participar dali, e o nível de convidados mesmo. O próprio programa, ele perde. Eu estava lá, na festa de 18 anos do Roda Viva, eu fui convidado. Tá? Eu fui lá, conheci muita gente lá, fumei um cigarro com o Juca Kfouri, com o Lobão, ainda um cara que não tinha se revelado essa azêmola que ele se revela depois de um tempo, e agora ele já está claudicante da própria azemulice dele, né, desse tipo de coisa. Eu estava ali, eu tinha, foi 2003, 2004, eu sei lá, eu estava na faculdade já, jornalismo, e fui convidado e fui lá, assim, me apresentei, foi bem legal. Eu adoro o Roda Viva. Quem que não sonha ser participante da banca de entrevistadores e quem que não gostaria de ser entrevistado lá, né? Todos os Roda Vivas que eu vi, assim, todos, você sempre tira alguma coisa boa, mas ultimamente eu brincava até que aquilo de quadrado de Roda Viva tinha muito pouco, era mais um quadrado morto, né? Nos tempos de Augusto Nunes, né, o programa perdeu muita qualidade. Augusto Nunes, vocês sabem, o trotskista, né? Ex-trotskista. Porque trotskista é uma turma que não presta, né? Um bando de fofoqueiro metódico que só causa problemas. Onde eles estão, eles causam problema. Então, é um método que o cara arranja para a vida, é quase como uma disciplina de vida, né? Uma filosofia de vida. O que você é? Eu sou o trotskista, né? Aí você cai, enfim. O Augusto Nunes é isso. Não é nada diferente do que é outros trotskistas e ex-trotskistas também. Né? Eu não consigo ter respeito. É lamentável, é porque o exemplo dos eu não tenho problema com Trotsky, o meu problema são com os trotskistas, né? O meu problema é quem opera o método, não quem pratica, quem criou o método, né? Se bem que não sei se o Trotsky era um cara que praticava fofoca metódica, né? Mas onde eu vejo, seja nesse partido, no outro partido, seja nesse movimento, no outro movimento, nesse canal, no outro canal, é tudo fofoqueiro, né? Enfim. E a esquerda brasileira ela é muito permeada de trotskistas, verdade. Bom, o programa que eu vi ontem com o Glenn, eu vi na verdade hoje, de manhã, né? O programa do Glenn me lembrou muito esse programa com a Manuela Dávila, em que a pessoa era muito entrecortada e o ponto nevrálgico da questão não era muito bem explorado. Tá bom, um jornalista ele não tem que jogar fácil para o entrevistado, não tem que jogar fácil.
Mas quando ele alardeia uma parte da ênfase narrativa que ele quer dar, mas ele não explora as outras, você parece perceber com o tempo que aquilo demonstra um certo engajamento. Ali o conjunto de jornalistas, não muito bem mediado pela Daniela Lima, que veio lá acho que do My News, essa jornalista jovem aí, ela não controlou muito bem a bancada de entrevistadores, e aquilo ali me pareceu mais um grande panfleto pró-Moro, pró-Lava Jato, tentando desestabilizar um estrangeiro abrasileirado, que é o Glenn Greenwald, tentando até... Ai, tem alguém ligando, eu não vou atender agora não. Tentando fazer exatamente o quê? Deixa eu... Vocês desculpa aí, é que tinha um amigo ligando. Então, eu senti um pouco que o programa não foi dos melhores, não deixaram espaço, e também, por acho que estarem tão convencidos de sua narrativa, os jornalistas não se precaveram das respostas, boas respostas para um cara que é um estrangeiro, que não fala direito o nosso idioma, mas que traz em si uma bagagem, uma experiência fantástica. Eu não estou dizendo aqui que o Glenn Greenwald seja um santo, que ele não tem interesse. Todo mundo tem interesse. Todo mundo no mundo político, e todo mundo no planeta é político, você pode não gostar disso, mas é verdade. Tu és um animal político, você tem seus interesses e você age de acordo com seus interesses. Alguns interesses são mesquinhos, egoístas, egocêntricos, alguns interesses são conjuntantes, coletivistas, alguns interesses são para ajudar a tua própria família, enfim, teu bairro e tudo bem. Todos os jornalistas ali interessados em fazer suas perguntas estavam com interesses políticos. O Glenn Greenwald sendo entrevistado ali também tem um interesse político. O espectador ali tem um interesse político ao ver aquele programa. A Fundação Padre Anchieta tem seus interesses, o governador João Dória tem seus interesses políticos. Quem anuncia nesse tipo de programa, né, nos reclames de um programa como Roda Viva também tem seus interesses econômicos e políticos. E assim caminha a humanidade, tá? Eu vi um programa muito fraco ali, né, que tentaram desgastar, na verdade, a imagem do rapaz, do Glenn Greenwald, e no qual ele se saiu muito bem. Ele deu uma aula de jornalismo ali, e assim, é uma coisa muito louca, porque chegaram a comparar assim, pô, por que pode um vazamento? Né? Por que não é um crime você pegar... Qual que é a sua diferença para o Sérgio Moro, para o Dallagnol, se você pegou vazamentos e colocou em público? Aí as pessoas não explicam, né? E é lamentável que o jornalista, se não sabe, deveria aprender, ou se sabe é mau caráter, deveria entender o seguinte: o Glenn Greenwald não é um funcionário público, apesar do que as informações que ele tem são de informação pública, são de interesse público. Agora, o Sérgio Moro e o Dallagnol, ou um político, qualquer um cara desses, ele é um político eleito, tá? Esses caras são concursados, comissionados, são eleitos para um mandato de X anos, eles devem certos respeitos que já estão previstos na lei. Nada mais que isso, nada menos que isso. Eles devem exatamente o que está na letra da lei. E quando há um vazamento ilegal, que não foi autorizado pelo Supremo, e o Sérgio Moro dá a canetada nesse vazamento, por exemplo, daquela conversa em que eles grampearam a presidente Dilma, em relação, numa conversa dela com o Lula, e se essa conversa não foi autorizada pelo Supremo, porque ela era presidente da República, e aquilo ao mesmo tempo que já está sendo ilegal, é passado de maneira antiética para uma rede de televisão feito a Globo, aquilo é um crime. E mesmo que ali, naquele áudio, o Lula tivesse falado assim, fui eu mesmo, eu morava ali naquele... Eu morava, companheiros todos, eu morava ali no sítio, e depois eu morava no triplex, e eu morava na porra toda, mora no Instituto Lula. Se ele tivesse confessado qualquer crime ali, mesmo tendo vindo de um grampo ilegal não autorizado, aquilo não serviria como prova. As diversas outras questões que aconteceram na Lava Jato, essas conversas vazadas, e não importa de onde veio o vazamento. O que importa é que eles existiram e aquilo está sendo dado. Ah, mas podem ter mexido no conteúdo. Tudo bem, mas aí você tem perícia, você tem técnica. Agora, preciso o quê?
precisa que alguém na justiça pegue aquilo e fala, mano, vamos ver se isso vale mesmo, vamos dar uma apurada, chama a perícia técnica aí para saber se isso é verdade ou não. Não pode confiar na palavra do Glenn Greenwald, também não pode confiar na palavra do Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, dizendo, não, veja, eu não lembro, o que a gente fala em intimidade, porra, você bota 1000 dedos, tá, beleza. Eu também, para me defender lá daquele negócio, quando for chamado, eu já tô falando, até porque eu falei isso em retratação. Tá, eu tava nervoso, tava bravo, beleza, e eu tava na minha intimidade da minha casa, tá, tudo bem. Só que não anula o fato de você ter feito um negócio errado, cara. Eu tô falando de mim, tá? Então eu posso falar da mesma maneira do Sérgio Moro e do Dallagnol e de qualquer um desses caras aí que não prestam pra nada na política brasileira. São uns caras ruins, certo? Que tentaram, através de banditismo, prender a quem eles consideram bandidos, tá? Ou seja, acabou com os ritos jurídicos todos do país, não deram valor a isso. E aí é muito louco, eu tava vendo, já pra encerrar, eu tava vendo um filme ontem no Netflix, um filme legal até, mas muito de ação e tal, sobre aquelas forças-tarefas, e a Lava Jato é uma força-tarefa, né? É um conceito que é novo no Brasil, mas que lá na gringa, nos Estados Unidos, por exemplo, existe há muito tempo, né? Por exemplo, a força-tarefa... Bom, a Mãos Limpas foi uma força-tarefa, só que lá na Itália, né? Tolerância Zero, que é do Rudolph Giuliani, também foi uma força-tarefa, só que vinculada à Justiça de Nova York contra a máfia nova-iorquina, né? O que fez, inclusive, o seu procurador de lá, o cara certo de lá, eu não sei qual que ele era o cargo, se ele era um procurador, enfim, um promotor, ele virar o prefeito pelo Partido Republicano de Nova York, antes do cara lá que tem, do Michael Bloomberg, antes, Rudolph Giuliani, né? São ídolos todos esses caras, inclusive do Dória, do Sérgio Moro e tal. E aí esse filme falava disso, é uma força-tarefa, e o juiz vai lá e fala assim, é uma coisa que nós vamos fazer por fora da lei, ninguém vai ser lembrado, mas nós precisamos acabar com esse crime, tal. Eles fazem tudo fora da lei, tudo errado, sem mandado, sem nada, dá um puta de um rebu. Depois vai dando certo, no final tudo termina bem, como Hollywood nunca deixa, né? Não erra, tudo termina bem em Hollywood, né? E me lembrou um pouco daquele filme também, Os Intocáveis, e quando eu era moleque, adorava aquele filme. Eu adoro coisas da máfia, eu gosto, desde pequeno eu gosto de ler coisas da máfia, conhecer a história e tal. Porque a história do crime organizado tem muitas relações sempre com a história dos contextos históricos dos seus países em que são praticados, né? Então a gente tinha que entender, inclusive, a história da milícia, que é crime organizado sim, não adianta passar pano. Comando Vermelho também, que é crime organizado, não adianta passar pano. E de todas as 40 mil facções que tem no Brasil, que é crime também, não adianta passar pano, certo? E para conhecer a história, inclusive, desses contextos de 2, 3 décadas que a gente tem para trás. Mas nesse filme lá, os caras mostram como que as leis vão sendo rompidas, como que os caras não conseguirão, por dentro da lei, quebrar quem está burlando a lei. Ou seja, rola um dilema do caramba aí, porque o cara que faz isso, ele passa a ser um fora da lei, como é o cara que ele quer atingir. E aí é banditismo versus banditismo, tá? E aí quem tem mais arma, quem tem mais contatos com chavos e dinheiro, vence. E a Lava Jato, sendo uma força-tarefa, inclusive, inspirada nesses modelos norte-americanos, estadunidenses, ela veio imbuída de lá de uma certa moral de que vale a pena fazer se você for o vencedor no final. Ou seja, os fins justificam os meios. É isso que a gente tem que parar para pensar. É como se fosse um filme, a Lava Jato. É um filme, né? É um filme em que tudo terminará bem. Só que não está terminando bem. A Lava Jato, a caneta de vagabundos como Sérgio Moro e vagabundos como Bretas, encanetadas, acabaram com o trabalho de quase 1 milhão de pessoas. São 400, e eu fui um dos primeiros a falar disso também. Hoje eu vou me jaquitar das coisas que eu falo há meses e que depois começam a repetir agora e agora começam a pegar força. Lá atrás eu falei pra vocês, pode pegar nos meus vídeos antigos, quer dizer, estão todos bloqueados ainda, uma hora eu vou soltar os vídeos, tudo bem, fica calmo, mas eu vou falar. De novo, aqui o que eu já falei das outras vezes. A canetada desses caras
para o estaleiro lá em Santa Catarina, para uma série de obras que tinha envolvimento da Odebrecht, da Queiroz Galvão, disso, daquilo, Camargo Correia, OAS, porra toda. Várias obras dessas aí foram penalizadas por conta dos malfeitos feitos pelos donos dessas empresas em relação a esses políticos da Lava Jato aí, envolvidos na Lava Jato aí. Que alguns foram investigados e alguns foram deixados de lado pelo próprio Sérgio Moro, pelo bico doce do Sérgio Moro, aquele bico de gralha, né, sei lá, de marreco. E o Dallagnol lá, o surfistinha pentecostal, tá? Essas pessoas perderam seus trabalhos, cara. E a economia de cidades ou de conjunto de cidades inteiras acabaram da noite por dia e com isso acabou o consumo de quem recebia o salário, acabou o comércio na cidade, ou seja, é um efeito dominó, uma perda econômica do caralho no momento em que a gente está precisando de emprego. Nem os pós-nazistas destruíram as empresas que apoiaram os nazistas, ou que foram fundadas por nazistas. E olha que os nazistas foram os caras que praticaram os piores crimes de humanidade do planeta de todos os tempos. Percebe? Então, você não tem que prejudicar uma empresa, o trabalhador de uma empresa, prende o dono da empresa. Acontece o contrário, o Odebrecht hoje está solto aí, o Marcelo Odebrecht, que eu não sei dizer se o cara é honesto, se não é, eu sei o que eu ouvi falarem dele por aí, e aí eu ponho muitos dedos, porque se a Globo falar mal de alguém, eu tendo a ficar numa boa com essa pessoa. Você vê o nível que chegou a coisa, né? Então prende esse cara se ele tá errado, mas você não pega 100 mil trabalhadores da empresa dele e demite, porque você congelou as obras, e agora você pega essas obras e oferece para quem? Para empreiteira estrangeira, principalmente dos Estados Unidos, certo? Que tem muito interesse em ajudar a Lava Jato a vencer, porque eles vão ficar com os contratos. Se você não entende que isso é uma chave fechada para fuder o teu país, tu é um ignorante, cara. Tu é um cara burro e eu não tenho que ter respeito por você. Se você continuar apostando nesse tipo de coisa, certo? E o Sérgio Moro caiu para cima. Agora tá ministro, perdeu todos os bem bons dele de juiz, tá certo, ainda bem que perdeu, até porque senão ele não poderia ser ministro, mas agora para ele sobra o quê? Ou a cadeia, certo? Ou uma aposentadoria compulsória, recebendo tudo que ele sempre ganhou como juiz, se bem que ele abriu mão, né? Então não sei como é que ficaria. Ou sobra para ele, sabe o quê? Governador do Paraná, porque presidente da República esse cara dificilmente vai ser. E esse era o sonho dele, se ele não fosse um cara indicado para ministro do Supremo. O Bolsonaro já cortou as asas dele. E não adiantou nem nada o Moro pegar o meu caso e me colocar como terrorista na mão do presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro nem deu a devolutiva para ele, que ele tinha que dar de acordo com a lei. Entende? Tudo para esses caras é joguinho político, de agrado ou de desagrado. E no caso, o Moro, ele está cada vez mais escanteado. E eu falei também em algum vídeo lá atrás, algum tempo, eu falei assim, o Moro vai ser uma hora, depois de usado pra caramba, ele vai ser descartado. Ele e o Dallagnol. Com o Dallagnol já está acontecendo. Ele já virou um esquerdista do PSOL. Na cabeça do idiota útil que vota, que é bolsominion mesmo, que fica com o Bolsonaro, se o Bolsonaro falar come merda com sucrilhos, o cara come, esse tipo de coisa, todo mundo que não for eles, o Narciso acha feio que não é espelho, vira esse negócio aí. Tá ok? Vira esse negócio aí, tudo esquerdista, tudo comunista, só não é comunista a família Bolsonaro e quem votou no Bolsonaro e é robô do Bolsonaro e a porra toda do Bolsonaro e Bolsonaro. O resto é lixo, o resto é comunista. Joga um país inteiro pro saco porque é tudo comunista nessa porra. É assim que os caras pensam. Os caras não batem lé com cré. E não adianta nem dialogar. Só que olha que louco, né? A imprensa fez isso tudo. Ajudou a avolumar esse tipo de discurso. E agora fica correndo atrás do rabo pegando fogo, procurando o que fazer. Só que agora é isso. O protofascismo está crescendo. O protofascismo é sempre isso, é um movimento minoritário, pequeno, muito forte e barulhento, gritador e que bate, que sabe ir pra violência. E que finge que é vítima quando um outro cara faz um discurso muito parecido com o deles contra eles. Aí os caras se põem de vítima. E aí são pegos exemplarmente. Matem o cara, vamos fuzilar a família dele, sei o que, sei o que lá. Se você falar exatamente a mesma coisa que esses caras falam, você é um bandido. E aí depois... esses caras brigam. E aí a galera falou assim, mano, eu até vou até aqui, ó, vou até aqui, mas daqui eu não posso passar,
Porque aí acabou o rito democrático, acabou o rito republicano, um monte de coisa, vai virar uma outra coisa. É um perfil, é quase uma revolução institucional, assim, silenciosa, quebrando as coisas pouco a pouco. E quando a gente vê, a gente está num outro país transformado e não participamos de um processo revolucionário. Isso eu estou falando da direita em cima da gente, né? Isso, porque a direita também faz revolução, tá? Isso não é coisa só de esquerdista. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, porque o jornalismo está sendo tosco e usado para manter os interesses dos donos desses veículos de comunicação, desses canais, dessas concessões públicas, a interesse deles, dessas pequenas, poucas famílias que dominam a mídia. A troco de nada. A troco de uma manutenção de um sistema econômico perverso até para eles. Porque o Bolsonaro, se consegue fazer o que ele quer fazer de verdade, sabe o que vai acontecer? Ele fecha a Globo. E não adianta chorar, velho. Então esses caras deveriam meter a mão na cabeça, principalmente esses que vão falar em concessão pública de TVs públicas, pagos com o nosso dinheiro, dinheiro do contribuinte paulista, no caso da Fundação Padre Anchieta. Deveriam aprender a fazer jornalismo sério, a levar gente séria lá. Não esses gatos pingados da Globo, não sei da onde, os caras ruim, que estavam lá fazendo chapa branca pro dono do veículo e não para o jornalismo verdadeiro. Parece que acabou o jornalismo verdadeiro nesse país. É tudo panfleto, cara. Isso não tá certo. E eu vou já desligar, porque o camarada ligou, eu acho que é sobre o filme do Legalidade, do Brizola. A gente vai ver esse filme aí provavelmente hoje, que é pré-estreia, né? E amanhã eu conto pra vocês. Se eu tiver ido hoje, amanhã eu conto pra vocês sobre esse vídeo. E eu não vou ficar mais fazendo vídeo 2 vezes por dia, não, viu? Isso aí cansa, eu tô noutra, não era nem pra eu estar fazendo, mas é porque eu queria falar desse negócio do Glenn Greenwald, sabe? De qualquer maneira tem algum interesse nacional rolando, interesse popular nisso. Só que tem jogos muito atrás, jogos que quem defende o Glenn Greenwald está fazendo, jogos de quem ofende o Glenn Greenwald está fazendo, jogos do Glenn Greenwald, jogos em todos os elementos próximos, inclusive desse cara aqui, jogos também. Tudo é jogo, tudo é política. Um abraço para vocês e ademais dos demais, até mais. Um abacate legal. Casanova. Tchau, tchau.